Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou dar mais 2 minutinhos aqui para as pessoas que já estão se conectando. Enquanto isso, por favor, vejam aqui os próximos eventos que teremos, que é bem legal esse evento, para vocês terem uma clareza do que é esperado das notas do SAT para os alunos, dependendo das universidades, e notas necessárias para a obtenção de bolsa. Como funciona a nossa preparação dos jovens que estão no nono, décimo primeiro, ou primeiro e segundo ano do ensino médio, principalmente dos que começam mais cedo, e tudo que você precisa saber sobre a parte de escolha das universidades. São 3 eventos bem legais que vão acontecer nos próximos dias aí. Então, vamos lá. Bom, boa noite novamente. O meu nome é Felipe Rosário e eu sou da Daqui para Fora. É um prazer estar com vocês novamente. Acredito que alguns de vocês já me conheçem, alguns não. Brevemente sobre mim. Eu fiz a graduação fora, me formei em 2007 nos Estados Unidos e desde 2010 que preparo jovens para esse processo seletivo de universidades fora. Então, ao longo desses 15 anos, são centenas e centenas e centenas de jovens com os quais eu já trabalhei e que de fato foram fazer a faculdade fora. Então, foi uma experiência muito grande, boa, aqui nessa área. E a minha experiência pessoal também foi muito positiva. Eu gostei muito da minha vida ao longo dos anos universitários. Então, é um prazer falar sobre o assunto. Hoje, a conversa é bem legal, é bem interessante, é sobre graduação ou pós, tá? E é uma dúvida que muitos jovens e muitas famílias têm, tá? Isso é importante. E desde já vou falar que não tem o certo ou errado universal. Existem diferenças e o que eu quero explorar com vocês são algumas diferenças e algumas vantagens de cada um dos lados. Naturalmente, pessoal, nós daqui para fora preparamos para a graduação. Então, nós temos esse conhecimento um pouco mais aprofundado na parte da graduação, mas conhecemos também sobre a parte de pós, tá? Então vamos lá, a agenda hoje vai ser a seguinte, eu vou falar bem rapidamente sobre a Daqui para Fora, mais uma vez, eu entendo que alguns de vocês já nos conheçam, porém, todo evento temos novas famílias, novos alunos conhecendo o nosso trabalho, então eu preciso fazer uma apresentação rápida sobre nós, depois eu vou falar sobre o mercado de trabalho, que é bem vinculado do porquê fazer graduação ou pós-graduação fora, falar um pouco sobre os estudos, os processos seletivos, valores, bolsas, e aí um comparativo de graduação ou pós. Tá? No final, deixarei espaço para as perguntas e respostas. Eu peço para que vocês que já possuam dúvidas escrevam no QA, Q&A, porque fica muito mais fácil para eu gerir aqui e responder no final, tá bom? Não deixa de mandar a pergunta não durante a apresentação, porque depois pode esquecer e fica mais difícil. Então, rapidamente sobre a Daqui para Fora, nós preparamos jovens para o processo seletivo de universidades no exterior desde 2001. Já são mais de 4.000 jovens que se prepararam conosco e foram fazer faculdade fora. Não tem ninguém no Hemisfério Sul que tenha mais experiência do que nós. Temos aprovações nas principais universidades norte-americanas e nas principais europeias também. A nossa equipe é grande, então eu e outros 41 também fizeram a faculdade fora, passamos por isso, vivemos isso. E aqui tem algumas das universidades onde os alunos estão estudando. Então, preparamos para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e muitas universidades europeias. E a partir do ano que vem, começaremos a preparar também para universidades australianas. Resultados recentes, de uma maneira bem direta, nós temos alunos aprovados nas principais universidades americanas há muitos anos, e no ano de 2024, 2025, não foi diferente, os resultados foram ótimos, os alunos foram muito bem, muito felizes de trabalhar com tantos jovens fortes como nós trabalhamos. E também temos ótimos resultados em outros países. No Canadá, por exemplo, mais de um terço dos brasileiros que fazem graduação em Toronto se prepararam conosco. Mesma coisa com a IE University na Espanha.
Então tem ótimos resultados aqui também, tá? E desde agora, gente, nada impede de um jovem se candidatar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Canadá, para a Espanha. Eu tenho muitos dos alunos que se candidatam para mais de um país. Então isso é algo tranquilo de ser feito. E aí começar falando sobre o mercado de trabalho, né? Eu acho que muitas das principais questões sobre fazer graduação ou pós ah, é vinculado com o mercado de trabalho. Qual que vai ser o melhor outcome no final? Qual que será o melhor resultado? E aí, quando a gente conversa com pessoas do mercado de trabalho, a gente percebe que os principais recrutadores buscam alguns pontos em seus candidatos. E o que a gente escuta com bastante frequência aqui é habilidades comportamentais, soft skills. E eu sei que isso é batido, é falado com muita frequência, mas de fato isso tem um impacto grande. Então, comunicação, gerenciamento de conflitos, resiliência, empatia, networking, trabalho em equipe, iniciativa, acabativa, essas são várias características que se destacam na hora de buscar um novo candidato. Tá? A autonomia e a responsabilidade têm se tornado um valor muito forte para recrutadores agora nos anos 2020 e alguma coisa. Então, a habilidade de conciliar diferentes atividades, passar confiança, tem sido bem importante, né? E principalmente, pessoal, fazer o que precisa ser feito. Isso parece ser simples, mas é cada vez mais raro um recém-formado, um jovem, entregar o que precisa entregar, fazer o que tem que ser feito, e isso tem sido buscado cada vez mais. Tá? E o que estudar no exterior gera? Tá? Segundo um diretor de RH, que é um dos top voices do LinkedIn, o Marcelo Nóbrega, os brasileiros formados no exterior têm algumas características bem valiosas. Então, por exemplo, eles conhecem várias áreas do conhecimento e têm muitas experiências. E aqui eu vou abrir aspas aqui porque é importante. No passado recente, valorizava-se a profundidade do conhecimento, levando-nos a trabalhar na mesma disciplina toda a vida. Hoje, o que conta é a amplitude de conhecimentos e experiências. E isso acontece quando o jovem vai estudar fora. Ele passa por áreas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, ele conhece diferentes assuntos. Muitas das universidades no exterior têm currículos mais flexíveis do que o nosso aqui no Brasil. E mesmo as que não têm um currículo tão flexível, têm grades mais amplas, não tão específicas como a gente encontra aqui. Tá? Eles são adaptáveis e versáteis. A adaptabilidade é a capacidade de um indivíduo é a capacidade de um indivíduo que o indivíduo tem de se adaptar de acordo com as suas necessidades, situações e circunstâncias. E versatilidade é a qualidade de fazer diferente. Pessoal, alguém que sai de casa e vai viver numa outra cultura tem que se adaptar. Por mais que vá com um amigo, que vá para uma cidade, para uma universidade que tenha outros brasileiros, é um exercício de adaptação muito grande, extremamente maior, incomparável com alguém que sai do colégio e vai para a universidade na sua própria cidade, morando com seus próprios pais. Então isso acaba desenvolvendo bastante. E eles são ensinados a aprender a buscar conhecimento. A grande contribuição da universidade é ensinar a aprender, ensinar a estudar. Sabendo estudar e aprender por conta própria, o profissional se habilita a enfrentar qualquer desafio. Muitas das universidades ah, incentivam, exploram muita discussão entre os estudantes, fazem com que estudantes estudem áreas completamente diferentes da sua área de interesse. Ah, Você aprende com outros jovens engajados, interessados, e aprende sobre novas áreas do conhecimento, além do que você foi propriamente estudar. Eu tive uma conversa com um jovem no meio desse ano que foi muito legal. Ele me contou que na universidade ele tem muitos bons alunos, mas o principal ponto que faz com que ele goste é que ele fala que ele convive com muita gente interessante, pessoas inteligentes, mas que têm pontos de vistas muito diferentes dos deles. E isso faz com que as discussões em sala,
ou no dorm, ou no refeitório, no restaurante, sejam muito ricas, porque ele está vendo pontos de vista distintos que ele nunca teve. Tá? E eles demonstram um papel protagonista no desempenho do próprio futuro. Não é simples passar por um processo de admissão para uma universidade no exterior. Preciso passar 4 anos estudando em um lugar novo, num idioma, numa cultura diferente, com regras novas e sem o suporte próximo dos pais ou dos amigos de infância. Então, essa demonstração de protagonismo é valiosa para o mercado de trabalho e faz com que o jovem esteja preparado, com a casca um pouco mais grossa para enfrentar a nova fase. Então, quando a gente fala de faculdade fora, não é só essa parte de excelência acadêmica, as oportunidades e o desenvolvimento pessoal. É uma amplitude de possibilidades. Começando pela excelência acadêmica, quando a gente olha as melhores universidades do planeta, na graduação, nós temos essas 63 nesses locais para os quais nós preparamos. 34 nos Estados Unidos, 10 no Reino Unido, 4 no Canadá e 25 na Europa continental. Tá? Na pós-graduação, o número também é bem elevado. Tá? Então, tem 36 nos Estados Unidos, 11 no Reino Unido, 5 no Canadá e 22 na Europa continental. Enquanto outros locais do mundo têm 26 e 27 aqui. Tá? Então, tem um leque muito grande de boas universidades para os jovens escolherem. E quais são as oportunidades? Eu acho que um dos principais pontos que os pais querem saber é dos cursos. Então, na graduação, nós temos todos os cursos tradicionais, todas as engenharias, toda a área de comunicação, toda a área de negócios, de ciências e assim por diante, artes. Tá? Mas existem áreas cursos fora que não existem aqui no Brasil, como neurociência, cultura digital, segurança cibernética, arquitetura sustentável, nanotecnologia, são todos exemplos de cursos de graduação que hoje nós aqui já sabemos que são áreas importantes para o futuro. Daqui a 5 anos, com certeza, vão ser muito mais relevantes. Tá? E nos Estados Unidos, existe um modelo de ensino muito diferente daqui do Brasil. Durante os 2 primeiros anos, os alunos fazem um currículo chamado General Education, que é como se fosse um ciclo básico. Então, independentemente de estudar engenharia ou jornalismo, todos eles têm que fazer áreas similares. Então, todos fazem 2 aulas de redação, 2 de matemática, uma de public speaking, né, de oratória, outra de economia ou finanças, outra de ciências, outra de artes, outra de humanas, outra até de psicologia. Além dessas áreas, todos os estudantes têm que cumprir pelo menos mais 4 matérias de acordo com a sua preferência. E aí, somente no final do segundo ano, que é necessário bater o martelo e definir qual curso eles se formarão. Eles têm esse caminho porque eles não acham justo que uma jovem de 18 anos tenha que decidir o que ela fará antes de começar a faculdade. E que faz sentido para muita gente. Isso acaba atraindo muitos dos nossos alunos para os Estados Unidos. Tá? E existe, por conta desse sistema, por conta desse formato de ensino superior, existe a possibilidade de fazer uma dupla graduação. Ou seja, combinar 2 áreas diferentes. Então, aqui tem exemplos aqui. Tem gente que está estudando empreendedorismo e antropologia, psicologia, engenharia, cinema e novas tecnologias, e assim por diante. Alguns dos mais extremos são psicologia e game design, que eles querem dar profundidade nos personagens que eles estão criando. Teve um menino que se formou nesse ano, se formou em economia e teatro em Berkeley. Então, são interesses distintos que podem se complementar no futuro. Já para pós-graduação, existe um leque ainda maior de possibilidades. Além de todas as áreas da graduação, tem alguns cursos ainda mais específicos, como Human Computer Interaction, e-business, robotics and engineering. Então você tem mais possibilidades específicas ainda para quem fará uma pós-graduação. E aqui eu quis trazer para vocês, eu sei que as letras são pequenas aqui, mas não tinha como fazer diferente, diferentes grades curriculares de uma mesma universidade. O curso Economia, em Duke University, tá? Para graduação e para pós. Tá? Então, quando a gente repara na grade curricular aqui, é possível perceber que na graduação, além das áreas específicas de economia, o currículo tem uma base maior e é composto por outras áreas. Então, por exemplo, você tem que fazer uma matéria de escrita
todo mundo tem que fazer essa matéria de escrita, tá? E aí depois tem que fazer sobre uma língua estrangeira. No caso aqui, o jovem escolheu o Chinese, tá? Aí sobre história da economia e até sobre neurociência, tá? Já no caso da graduação, você foca em uma área com aulas que já são mais avançadas e específicas, tá? Além de aulas de estilos de workshop. Então, você tem algo mais aprofundado aqui e algo mais amplo na graduação. E o que eu quero falar aqui para vocês, pessoal, é que independentemente da graduação ou da pós, o desenvolvimento pessoal acaba sendo o grande diferencial da experiência. Então, de fato, desenvolver a adaptação, flexibilidade, lidar com gente do mundo inteiro, querendo ou não, mesmo com 25, 27 anos, você tem um crescimento e um amadurecimento muito grande para quem vai fazer uma pós. Para a graduação é óbvio que isso acontece, né? E conviver com gente de muitos lugares do mundo faz com que você se torne uma pessoa melhor preparada para desafios modernos e desafios mundiais no mundo cada vez mais conectado. E no final das contas, você sai da sua zona de conforto. E isso engrossa a casca. Um termo que vários dos recrutadores falam e que eles buscam nos recém-contratados. No final das contas, ao desenvolver como um profissional aqui, você abre portas para o mercado de trabalho, tanto internacional, né? Então, para quem se forma então, por exemplo, na Inglaterra, você pode continuar trabalhando. Na Europa, mesma coisa. Então, você se conecta com o mercado lá e tem várias possibilidades, tá? Mas se você decidir voltar para o Brasil, hoje no Brasil tem dezenas de empresas que possuem processos seletivos exclusivos para quem fez a graduação fora e está regressando ao Brasil, tá? Outro ponto que nós vemos com uma certa frequência é jovens voltarem para o Brasil e abrirem suas próprias empresas. Então, aqui a gente vê algumas empresas que foram criadas por ex-alunos daqui para fora, tá? A projeção no mercado de trabalho para quem fez a pós-graduação e voltou. Tem várias empresas, não, tem algumas empresas que possuem processos seletivos exclusivos para quem fez pós fora. E aqui temos dois exemplos, Santander e Falcone. Tem brasileiros que querem explorar o mundo, e isso é normal. E aqui eu fiz um levantamento dos países que mais recebem brasileiros no mercado de trabalho. Então, são esses 8 aqui, tá? E ao se formar, tanto na graduação quanto pós, você consegue ter portas abertas para um futuro internacional, tá? Isso faz diferença, sim. É muito mais fácil você que tem uma experiência internacional continuar fora do que alguém que não tem começar a carreira fora. E como funcionam os processos seletivos aqui? Tá? Os esqueletos são muito parecidos. Então, eles avaliarão os jovens de uma maneira acadêmica, notas escolares, e aí provas, SAT ou ACT, provas de proficiência como o TOEFL, o DELE, Enem para algumas das universidades. No Canadá, eles consideram, Portugal, algumas outras universidades europeias, e muitas universidades têm provas específicas de lógica, de raciocínio lógico, de interpretação de textos, de acordo com sua necessidade. Lado pessoal, são cartas de recomendação, que pode ser até 3, de professores, da coordenação da escola, atividades extracurriculares, tudo que o jovem faz da vida além do que é obrigatório fazer na escola, e redações. Normalmente você tem um motivational letter, um personal statement, e além dessa redação robusta, muitas universidades pedem mais uma, duas, três redações adicionais, por exemplo, porque você quer estudar antropologia, ou porque você quer estudar na University of Amsterdam, ou fale de um desafio que você teve, quais foram as barreiras, quem você é hoje por conta disso, tá? E sempre lembrando que muitas universidades têm entrevistas e para quem cursará um curso artístico, existe a necessidade de portfólio ou de audições. Para a pós-graduação é parecido, só que ao invés de olhar as notas do colégio, eles olharão o histórico universitário. Então, tem o GMAT ou o GRE, que são especialmente utilizados pelas universidades americanas, tá? Cartas de recomendação. E aí, na parte extracurricular, é experiência de trabalho, linha de pesquisa, e você continua tendo personal statements e redações. Entrevistas normalmente têm um peso maior na pós-graduação, e mais uma vez, para quem fará
cursos artísticos, tá? Existe a necessidade de portfólio e de audições, tá? Valores para a graduação. Existem uma variação enorme aqui, de acordo com os seus países e, e regiões, tá? Os valores estão em moedas locais, incluindo aulas, mais moradia, mais alimentação, tá? E existem muitas diferenças. Não necessariamente quanto mais caro, melhor, a localização impacta bastante. Na graduação é muito comum ter bolsas por mérito acadêmico, por necessidade financeira ou bolsas artísticas, né? E aqui são bolsas dos últimos anos. Gente, saiu, tá meio enroscado aqui na slide, mas são nos últimos 3 anos, tá? E aqui tem até a distribuição. E aí na pós-graduação nós temos aqui os valores que são parecidos com o da graduação, um pouco de diferença aqui na Europa. Mais uma vez, contando aulas, mais moradia, mais alimentação, sem bolsa. Na pós-graduação também tem bolsas de estudo, por mérito, ou bolsa para pesquisa, ou assistente de professor, ou até pago, financiado pela empresa que a pessoa trabalha. Isso aqui é bem comum, né? Então, quais são as principais diferenças aqui? Então, ó, vamos lá. Primeiro, a para a graduação, existem muitas possibilidades de bolsas. Bolsas por esporte, bolsas acadêmicas, artísticas, bolsas de 50%, de 100%, de 30%. Na pós-graduação é algo mais direto. Geralmente as bolsas são vinculadas à pesquisa, ou por assistente de professor, ou então alguém tem um financiamento da própria empresa, tá? Os estudos são diferentes, né? São temas variados, tem uma base bem ampla aqui no começo para depois você especificar. Existe a possibilidade de mudança de curso, fazer uma dupla graduação. Já na pós é algo mais direcionado, né? Existe a possibilidade de troca de curso durante o curso, na pós não consegue, não tem essa possibilidade. Em termos de carreira, impulsiona a carreira dos dois caminhos. A diferença é que você impulsiona a carreira mais cedo para quem fez a graduação, para pós pode ser até uma forma de mudança de carreira, tá? E aqui que eu acho que é legal pensar também, gente. Eu sei que vocês devem conhecer muitas pessoas que hoje trabalham no Brasil e têm ótimos resultados, são excelentes profissionais, têm cargos ótimos, ou são donos das empresas e que fizeram pós-graduação. E tem poucas pessoas que têm cargos similares que fizeram a graduação. Mas aqui, gente, a questão principal é que há 15, 20 anos atrás, eram poucos brasileiros que faziam graduação fora. Quando eu fui fazer a faculdade, eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. Eu não conhecia ninguém que tinha feito faculdade fora. Hoje todos nós conhecemos muitas pessoas que fazem. Então, se a gente tivesse uma bola de cristal e conseguisse ver daqui a 10 anos, tenho certeza que nós veremos muitos profissionais que fizeram a graduação em cargos de alto escalão nas empresas, tá? Então, eu acho que essa reflexão é importante fazer. E tá bom? Outro ponto aqui também que tem diferença é que não necessita ter certo o que você vai estudar ou com o que você quer trabalhar na graduação. Já na pós é importante ter algo muito bem direcionado. E o primeiro network será internacional. ah, e depois você pode construir um network nacional. Na pós-graduação, ao contrário, você faz um network aqui para depois construir um fora. Quais são as principais vantagens da pós-graduação, no nosso ponto de vista aqui? Já está mais maduro. Você vai para fora mais amadurecido, se conhecendo, e os pais ficam mais tranquilos, tá? Se você tiver experiência de trabalho, a escolha do curso é bem mais assertiva. Então, fazer uma pós-graduação depois de já ter trabalhado 2, 3 anos, com certeza é mais assertivo, tá? Algumas empresas podem oferecer o custo da pós-graduação vinculado ao retorno, isso é muito positivo, e pode já chegar para contratado para trabalhar com pesquisa numa universidade. Já na graduação, a gente tem
algumas vantagens, na minha opinião, que pode ser uma desvantagem para algumas pessoas. Na minha, eu vejo como vantagem é que você é colocado à prova mais cedo. Tem mais possibilidades de errar e mais tempo para corrigir e amadurecer. Isso impulsiona o início da carreira. Você tende a ter laços mais fortes na graduação com seus amigos, o tempo de convivência é maior, os jovens estão passando por tudo ao mesmo tempo ali, é algo mais intenso, tá? Se esperar para fazer pós, muitas vezes acaba não indo. Ah, Depois de formado, vai trabalhar, faz o estágio, trabalha, tem um emprego bom, e às vezes a carreira acaba não deixando você a parar por um tempo, interromper a carreira, ou às vezes o lado pessoal, tem um relacionamento e você não quer abrir mão do relacionamento, às vezes depois casa, tem filhos, e aí o seu plano vai ficando para depois, às vezes não acontece, tá? Fazer uma graduação ajuda a fazer uma pós também, isso facilita bastante. Eu acho que o principal ponto aqui entre deixar para fazer a pós-graduação, se você tem interesse em estudar fora, é que todos nós percebemos que o mundo está mudando bastante, e mudando cada vez mais rápido. Será que daqui a 5 anos valerá a pena fazer uma pós, parar no mercado de trabalho e estudar por um ano, que seja, ou 2 anos, um outro curso? Então, esse é um ponto que vale a reflexão. No mundo que está mudando cada vez mais rápido, existem dados estatísticos que demonstram que o número de alunos fazendo MBA caiu drasticamente nos últimos anos. E que universidades, ainda com renome bem grande, têm um grau bem competitivo, mas programas não tão competitivos tendem a diminuir cada vez mais. Tá? E no final das contas, pessoal, o meu objetivo com tudo isso aqui é falar sobre vocês, os filhos de vocês, terem portas abertas no futuro, ter mais opções, estar preparado para diversos caminhos e também fazer vestibulares no Brasil e lá na frente ter opções para comparar. Poder comparar é algo ótimo. Você ter aprovações numa boa universidade brasileira e numa boa universidade fora, isso é importante. E muita gente faz isso. Nesse último ciclo, mais de 70% dos nossos alunos também fizeram vestibulares. Então, quando eles chegam lá no último ano escolar, entre novembro e dezembro, fazem os vestibulares e mandam os applications. No Brasil, os resultados saem mais rápido. Janeiro, fevereiro, a gente já tem todos os resultados, muita gente já se matricula na universidade aqui em março. Em março, abril, saem os resultados das universidades fora. Os alunos já estão cursando a faculdade aqui. E aí a decisão de fazer a faculdade fora acontece em maio. Muita gente tranca aqui no final de junho, julho, e aí vai para fora, faz o primeiro semestre lá. E aí compara maçã com maçã. Primeiro semestre da faculdade aqui no Brasil, primeiro semestre da faculdade lá, vê qual que eles gostam mais. No final das contas, o que eu quero dizer aqui, o meu principal objetivo é falar sobre oportunidades. Tenho portas abertas. E eu agradeço a, a atenção de vocês. Eu vou deixar aqui um pequeno pool aqui para vocês, se vocês puderem responder aqui, só para eu ter uma visão aqui de quem estava participando, é bem rápido. São 5 perguntinhas aqui, que em menos de 2 minutos vocês respondem. E agora eu vou dar espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado, e eu já vou respondendo aqui. Pergunta aqui anônima. Eu me formei no final do ano passado, mas comecei a pensar em entrar numa faculdade fora agora. Vocês conseguem me ajudar? É possível iniciar o processo agora? Sim, é possível. É claro que, pensando agora, para começar a faculdade do ano que vem, tem algumas universidades que o prazo vai ficar bem justo, mas tem muitas universidades que têm tempo ainda de você fazer um trabalho e se candidatar. É possível, sim. Em termos de mercado de trabalho, vale mais a pena fazer a graduação ou pós? Beatriz, a gente conversou um pouco sobre isso aqui na apresentação. Acho que depende, assim, não tem uma resposta correta para essa pergunta. Depende da carreira, depende do jovem, depende do momento da vida. No meu ponto de vista, eu acho que faz sentido ter um período fora, seja na graduação ou na pós. Sair do seu país, sair da zona de conforto, conhecer pessoas novas, lidar com culturas diferentes, isso é rico em qualquer momento, até no intercâmbio. Então, eu acho que isso é bem possível. E aí, para o mercado de trabalho, tudo dependerá de você, Beatriz, de como você aproveitará as suas oportunidades.
Faz 15 anos que eu preparo jovens no processo seletivo, e aí todo ano eu tenho alunos aprovados em Stanford, Harvard, Chicago, London School of Economics, Toronto, universidades incríveis. E aí a gente acompanha os jovens. Putz, eu gosto de saber das histórias deles, eu gosto de acompanhar, vejo ali no Instagram, converso, encontro com eles nas férias. Então, para a gente, isso aqui é muito rico. E eu percebo que os alunos que entram nessas universidades ultraseletivas, muitos deles se dão super bem, naturalmente, porque são jovens que têm um nível de dedicação forte, concentração, fazem o que tem que ser feito, faz bem feito, tudo mais. Mas o que eu vejo também aqui é um número muito grande de jovens que não vão para Harvard, universidade assim, e que têm carreiras excelentes. Porque uma vez na universidade, eles começam a se engajar, eles saem da zona de conforto e desenvolvem um poder de iniciativa muito grande. E se envolvem com estágio. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo, que vira amigo também, né? O nome dele é Cleiton. O filho dele fez estágio aqui no BTG, aí agora trabalha aqui no Brasil, trabalha fora. No próximo ano já tem um estágio garantido no Morgan Stanley e está com a vida muito bem engatilhada para, depois de formado, ter uma carreira no mercado financeiro bem interessante. Ah, ele não está em Harvard, nem em Stanford, está numa universidade excelente, mas menos conhecida do que essa. Assim como ele, tem muitas outras histórias. Então, onde eu estou querendo chegar aqui, Beatriz, é que, independentemente de você fazer uma pós ou uma graduação, uma vez que você estiver nesse ambiente, você precisa sim colocar tempo em aproveitar as suas oportunidades. Isso é chave para o sucesso. Tanto se você desejar voltar para cá, quanto desejar continuar. Até se voltar para cá, uma das questões é que fala, poxa, se eu vou fazer graduação, eu perco conexão. No Brasil tem dezenas de empresas que possuem programas de estágios para quem quem faz a faculdade fora, que voltam para cá trabalhar aqui no Brasil. Então, se você quer manter essa porta aberta aqui no Brasil, vá lá trabalhar, vai lá estudar e volte aqui nas férias para trabalhar aqui no Brasil. Muita gente faz isso. E aí você vai ampliando as suas possibilidades. Sofia está perguntando aqui, já ter feito intercâmbio no ensino médio para fora é um ponto forte para quem quer ir para fora fazer faculdade? Sofia, sem dúvida, sim, fortalece. Como você viu ali no processo seletivo, ele é holístico e o objetivo dessa jornada aqui é gerar segurança para quem te avaliará que você será um caso de sucesso. Então, fazer sim um intercâmbio fora aqui vai mostrar para a pessoa que você está mais adaptada, que você tem a capacidade de continuar lá e não desistir no começo. Isso é positivo. É algo que é um grande diferencial na application? Não necessariamente. O primeiro filtro é acadêmico, independentemente de tudo. Então, fazer intercâmbio pode sim fortalecer, não é condição sine qua non para que dê certo. Vocês também podem me ajudar na escolha de universidade para fazer uma pós-graduação na área de economia? Luiz, não, a gente não faz a orientação para pós, somente para a graduação. Tá? Todo o nosso conhecimento, os resultados são só para a graduação. Pergunta aqui do Fábio, tá? Com a questão geopolítica atual, os brasileiros estão tendo dificuldade de admissão em universidades nos Estados Unidos e Europa? Fábio, ótima pergunta. Então vamos lá. Os ciclos acontecem da seguinte forma. Então, para quem começou a faculdade em julho, em agosto desse ano, setembro, normalmente eles mandaram os applications em dezembro do ano passado, novembro, dezembro, janeiro. Então, o momento agora não reflete exatamente o que era lá atrás, em novembro e dezembro. Então, quando eles mandaram as applications, estava um pouco mais tranquilo e, e, e aí as avaliações foram feitas baseadas nesses resultados, nessas applications dos jovens lá de trás, tá? Neste ciclo, 100% dos nossos alunos que foram estudar fora tiveram seus vistos aprovados, 100% deles, que tentaram, tiveram os vistos aprovados. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade. Para o próximo ciclo, ao conversar com muitos dos admission officers, eles falam que teremos mais vagas para brasileiros
do que tivemos nos anos anteriores. E isso acontece porque muitas das universidades estão colocando um teto no número de alunos estrangeiros de uma certa nacionalidade, aí no caso, geralmente chineses, paquistaneses, indianos, às vezes coreanos. E aí, quando não tem um número tão grande de chineses ingressando, por exemplo, sobra vagas para outros países, e Brasil é um mercado muito importante e relevante para as universidades internacionais. Tem uma pergunta anônima aqui. É possível fazer transferência, caso eu não me adapte, de uma universidade, de uma faculdade no exterior para o Brasil? Olha, ótima pergunta. É possível, mas você não aproveita praticamente nada de créditos. Eu tive um caso de um aluno que fez isso lá no passado, mas faz muitos anos. Paulinho, ele teve uma situação familiar bem delicada e ele teve que retornar ao Brasil. E aí ele retornou para a PUC. Ele estava fazendo faculdade em Indiana e transferiu, mas ele aproveitou muitos poucos créditos, tá? Então, não é a melhor estratégia. O que acontece com maior frequência é um aluno que está fazendo faculdade transferir para outra, tá? No exterior mesmo. Isso acontece com uma certa frequência, até porque muitos dos alunos acabam não tendo notas tão fortes no ensino médio, porque estudaram no colégio forte, ou porque decidiram tarde fazer faculdade fora, e aí eles não têm resultados tão fortes assim. Passam numa boa universidade, faz um ou dois bons anos, e aí transferem para uma universidade ainda melhor. Então isso é bem comum. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez o tempo e a atenção de vocês. Ah, Aqui estão os nossos contatos. Bom, vocês sabem como eles encontrar. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre o assunto, tá bom? Grande abraço, boa noite e até a próxima.